Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Oni, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de estudos na Confissão de Fé de Westminster. Essa confissão de fé que para nós reformados e particularmente presbiterianos é muito importante, porque dentro desse documento nós temos a sintetização ou a sistematização de todos os pontos doutrinários importantes a respeito da nossa compreensão sobre Deus, sobre a sua palavra. Começamos no vídeo anterior, que você pode acompanhar aqui no card, a falar sobre o primeiro tema da confissão, que são as Escrituras Sagradas. Por que as Escrituras Sagradas são importantes? E hoje nós vamos falar sobre os livros que compõem essas Escrituras e como esses livros têm a autoridade sobre as nossas vidas. Então vamos para o texto do segundo parágrafo nesse primeiro capítulo, que justamente fala das Escrituras Sagradas, dizendo o seguinte: sob o nome Escritura Sagrada, ou Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo e do Novo Testamentos, que são os seguintes: todos dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Algumas coisas muito importantes que não podem fugir da nossa análise e também da nossa atenção. Primeiro que os divinos de Westminster, chamam a Bíblia Sagrada de Escritura Sagrada, no sentido que nós já vimos que essa escritura é a revelação de Deus, a revelação especial, e sagrada no sentido da nossa fé naquilo que nós chamamos de inspiração divina. Ou seja, nós cremos que Deus, ele agiu sobre os autores bíblicos para que tudo o que eles escrevessem se transformasse na sua expressão de revelação, para se apresentar ao seu povo, para dizer o que ele faz e qual que é o seu plano especificamente redentivo com relação ao povo que foi chamado. Essa escritura sagrada também, ela é comumente chamada de Palavra de Deus, por nós assumirmos que essa palavra escrita vem de Deus, tem a procedência divina. E nesse sentido, nós já podemos antecipar aqui que por nós termos a inspiração divina, nós temos a questão da autoridade. Ou seja, a palavra de Deus vem de Deus e Deus é a fonte da autoridade que está sobre a sua palavra. A Bíblia não é igual a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, que vem de Deus, e por ter vindo de Deus, ela tem autoridade sobre as nossas vidas. E o que é autoridade? A autoridade é o poder que algo tem para regular a nossa vida, para nos mandar a fazer alguma coisa, para ser o nosso padrão de comportamento, de ética, de pensamento, de prática, ou seja, nossa vida, de acordo com a nossa convicção, está totalmente baseada naquilo que a palavra de Deus estabelece como verdade para nós. Então, sob o nome de Sagrada Escritura ou Palavra de Deus, escrita. Isso é algo muito importante, porque ao longo da história de Deus com o ser humano, Deus, ele foi se comunicando conosco. Primeiro, por meio da via oral, da transmissão oral, falando audivelmente às pessoas. Mas a partir de um certo ponto, essa palavra que foi sendo transmitida de forma verbal e foi sendo comunicada de forma também verbal às gerações posteriores, ela foi escrita, registrada, para que nós tivéssemos a total certeza de que a palavra que está sendo dita na autoridade de Deus, ela com certeza é a verdade que pode ser acessada a qualquer momento, que tem aí todo o amparo da história, que nos dá a satisfatória crença de que essa palavra de Deus
é a mesma que os nossos antepassados, eles creram a respeito de Deus e a respeito dos seus atos. Agora, essa palavra de Deus, ela é importante para as nossas vidas. E como é formada essa palavra de Deus? Incluem-se agora todos os livros. A Bíblia é formada de livros. Então a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, não são uma coletânea uniforme de capítulos que desde o primeiro até o último contam de forma linear uma única narrativa. Ainda que a palavra de Deus seja uma narrativa daquilo que Deus faz em Cristo Jesus em relação ao seu povo, a Bíblia é uma coletânea de vários livros, e esses livros podem ser juntados em vários tipos de literatura, aquilo que nós chamamos de gêneros literários, e na nossa contagem da Bíblia protestante nós temos 66 livros. Esses livros que são, grosso modo, divididos entre Antigo e Novo Testamentos. A palavra testamento significa aliança. Então nós nos referimos à antiga aliança, tudo aquilo que veio antes de Jesus, e a partir de Jesus, aquilo que nós chamamos de novo, que é a nova aliança que nós temos por meio de Jesus Cristo. A antiga aliança também costumava ser chamada de Velho Testamento, mas eu particularmente gosto mais da palavra e do adjetivo antigo. Antigo, Novo Testamento, as duas grandes divisões da Bíblia. E no Antigo Testamento nós temos 39 livros, no Novo Testamento nós temos 27, totalizando 66 livros. E esses livros, todos esses livros, eles compõem a Escritura Sagrada. E nós cremos que todos eles foram dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e de prática. Se nós notarmos o que a própria palavra de Deus fala sobre a inspiração, nós temos lá em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o ser humano seja capacitado para toda boa obra. Então nós estamos falando daquilo que é regra de fé, e a fé é aquilo que tange a nossa crença a respeito de Deus, e a fé necessariamente produz a prática, que está ligado à obediência. Em outras palavras, a palavra de Deus é o elemento central para nós, para que nós podemos crer em Deus, que Ele existe, e que Ele tem um propósito prático para nós. Deus quer que nós tenhamos a nossa vida, as nossas atitudes, as nossas falas, os nossos pensamentos, todos eles regulados pela sua palavra expressa por meio das Escrituras Sagradas. Por isso que nós falamos que a Bíblia é a nossa regra de fé concernente àquilo que nós cremos em relação ao Deus Trino, mas não somente isso, e aqui que nós temos que ter um cuidado. A palavra de Deus não serve para aumentar o tamanho do seu cérebro. A palavra de Deus não é apenas uma fonte de conhecimento inesgotável. A palavra de Deus também regula a nossa prática, ou seja, o que nós devemos fazer agora, uma vez atingidos pela palavra de Deus, e como essa palavra transforma a nossa vida de forma definitiva. Por que que isso é importante? Porque essa palavra de Deus é um ato de inspiração divina. Ou seja, quando Paulo fala a Timóteo que Deus inspirou a sua palavra, ou seja, o Espírito Santo agiu em mais de 40 autores
tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para que nós tivéssemos a Escritura Sagrada, e a maneira que Deus fez isso, agindo no coração desses autores, fazendo com que eles escrevessem de acordo com a sua língua, de acordo com os conceitos presentes no seu mundo, a palavra de Deus, toda a palavra de Deus vem de Deus, ainda que se utilizando da instrumentalidade humana, ainda que se acomodando às nossas limitações cognitivas dentro do nosso contexto histórico e social, mas toda a palavra escrita é a palavra de Deus e é a vontade desse Deus que nos faz crer, que nos faz praticar. Então nós cremos que toda a palavra de Deus tem como autor principal Deus, porque é Ele que inspirou pessoas para que o fruto do labor literário dessas pessoas refletisse na sua plenitude toda a revelação, todo o conteúdo daquilo que Deus precisava nos ensinar para que nós pudéssemos saber quem Ele é, o que Ele faz e qual é a sua vontade para nós, para que nós pudéssemos ter fé nele e, baseado nessa fé, pudéssemos praticar essa palavra. Então isso é muito importante nós pensarmos e nós refletirmos. Nesse sentido, nós temos aí a verdade de que toda essa palavra é como se fosse o nosso grande fundamento. E esse fundamento que Paulo fala lá em Efésios 2:20, que nós somos edificados sobre, você está aqui edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo e profeta é uma forma neotestamentária para se referir à realidade do Antigo e do Novo Testamento. Os apóstolos, eles são representantes do Novo Testamento e os profetas, eles são representantes do Antigo Testamento. Então toda a nossa vida está alicerçada em toda a palavra de Deus. E essa palavra de Deus é aquilo que nós chamamos de regra de fé e de prática. Isso é algo que nós não podemos esquecer. E Jesus Cristo, ele diz lá em Apocalipse 22:8-19, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Isso, Jesus falando sobre a realidade daquilo que a revelação é. Ela não pode ser transformada por ação do ser humano. Ela é fruto exclusivo do agir de Deus, da inspiração que nos atinge a regular aquilo que cremos, a regular aquilo que nós fazemos em resposta a toda a revelação de Deus. Nós temos 66 livros na Bíblia Sagrada e tudo começa no Antigo Testamento. Então, vá se lembrando comigo, vai se lembrando aí das aulas de escola bíblica dominical que você tinha. Nós começamos por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Nós chamamos de lei, seja de Moisés, ou também nós chamamos de Torá, nos referindo à classificação que os próprios judeus dão a ela, seguido dos livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1, 2, Samuel, 1, 2, Reis, eu estou falando 1, 2, mas é 1 Samuel, 1 Reis, 1 Crônicas e assim por diante. Reis, 1, 2 Crônicas, depois nós temos Esdras, Neemias, Esther. Esses livros nós chamamos de livros históricos.
E na sequência dos livros históricos, nós temos os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. E a seguir, né, nós temos aqui os poéticos, os sapienciais, e nós temos finalmente o quê? Os proféticos. Nós temos Isaías, Jeremias, e com Jeremias nós temos Lamentações, Ezequiel, Daniel. Esses que nós chamamos de profetas maiores. Também nós temos os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses nós chamamos de profetas. Então vamos contar quantos livros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 livros do Antigo Testamento. Agora, Novo Testamento. Nós temos aí a Nova Aliança, começando dos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Esses que nós chamamos de evangelhos. Nós temos o livro histórico de Atos, que é o único que nós chamamos de histórico. E nós temos aí a parte das cartas. Nós temos Romanos, Primeira e Segunda Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1, 2 Tessalonicenses, 1, 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1, 2 Pedro, 1, 2, 3 João, Judas, todos esses chamados de cartas. E finalmente nós temos aqui Apocalipse, que é o livro da Revelação. Então vamos contar quantos livros nós temos aqui no Novo Testamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, fechando aqui, 27 livros do Novo Testamento. 27 mais 39 do Antigo Testamento costuma dar 66 livros, que são, na nossa perspectiva, primeiro, protestante, reformado, presbiteriano, são os únicos livros que têm autoridade e por isso são considerados como palavra inspirada. Chegando aqui, a dúvida que pode pairar na sua mente é o seguinte: olha, eu sei que em outras Bíblias, por exemplo, a Bíblia utilizada pelos católicos romanos, ela tem acréscimos. Tem outros livros que nós, da tradição protestante, nós não temos. E é justamente esse o tema do terceiro parágrafo. Veja só, os livros geralmente chamados de apócrifos, apócrifo vem de uma palavra que significa oculto, não, veja só, aqui nós temos uma sequência negativa, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados senão como escritos humanos. Gente, a questão dos apócrifos é a seguinte: nós poderíamos falar
várias coisas sobre os apócrifos. Se você fuçar aqui no meu canal no YouTube, tem vídeos específicos sobre eles, mas os apócrifos, eles foram escritos em um intervalo de tempo fora daquilo que nós, dentro da tradição, não somente protestante, mas também judaica, consideramos o tempo que é o tempo da revelação. Então os apócrifos, todos eles foram escritos no período interbíblico, não foram escritos em grego, não foram escritos em hebraico, mas foram escritos em grego. E eles têm dentro dele conteúdos teológicos que são aparentemente ou explicitamente estranhos àquilo que nós temos no Antigo Testamento normal. Por exemplo, na literatura de Macabeus, nós temos a prática dos macabeus de sacrificarem em memória ou em benefício daqueles que já morreram, dos heróis zelosos que morreram, como se aquele sacrifício os libertasse ou purificasse os pecados das pessoas que previamente já morreram. Esse é um exemplo de uma ideia teológica desenvolvida a posteriori do fim do Antigo Testamento, ou seja, no final do tempo pós-exílico, incorporando outras influências dentro do mundo grego, que vai emergindo como o grande contexto dentro desse período de ato entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, o nosso entendimento, o entendimento da Igreja Protestante é que essa literatura, ainda que tenha um valor histórico, né, sejam escritos humanos com relevância histórica, nós não podemos considerá-los como fruto de inspiração divina. Porque inspiração divina é uma coisa diametralmente oposta a ser um escrito meramente humano. E por não ser considerado de inspiração divina, não faz parte do cânon da escritura. Cânon é a lista daquilo que forma a escritura. E para nós, o cânon é fechado em 66 livros, não assimilando outros livros que nós vamos ver mais para frente. E por não fazer parte daquilo que nós chamamos de escritura, não pode ser base da nossa regra de fé e da nossa prática. Não são, portanto, de autoridade na Igreja de Deus, nem de modo algum pode ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Por isso que nós não lemos os apócrifos nos nossos serviços dominicais. Nós não ensinamos doutrina baseada nos apócrifos. Os apócrifos têm o seu valor apenas como escritos humanos. E a título de curiosidade, até para clarificar a questão, nós, da tradição protestante, chamamos esses livros de apócrifos, mas dentro do catolicismo romano, eles são chamados de deuterocanônicos. Uma vez que, dentro da tradição católica, esses livros eles também são considerados como livros inspirados por Deus, embora nós, da tradição protestante, assim não o consideremos. Então, o próprio movimento histórico da Reforma mostra como que esses livros que faziam parte das Bíblias na Idade Média, faziam parte da Bíblia que nós chamamos de Septuaginta, que é a tradução grega dos textos originais do hebraico, não mais faz parte da nossa tradição canônica, uma vez que nós nos remetemos aos documentos em hebraico do Antigo Testamento e deixamos esses escritos em grego no período intertestamental fora. Que livros são esses? Você pode ver que e a questão é importante, a grande questão é envolvendo o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento são os 27 livros universalmente em toda a cristandade. Mas no Antigo Testamento nós temos os livros apócrifos que aparecem na Bíblia Católica, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém, e dependendo também da tradição católica, seja do Oriente ou seja de outra ramificação, essa lista pode até aumentar. Então os apócrifos são Tobias, Judite,
2 Macabeus, ou seja, 1º Macabeus e 2º Macabeus, livro de sabedoria, Eclesiástico, Baruque, além de adições ao livro de Esther e ao livro de Daniel, ou seja, o livro de Esther e o livro de Daniel, dentro da tradição canônica católica, são um pouco mais extensos daquilo que nós temos na tradição protestante. A nossa confissão talvez seja a mais proibitiva em considerar que não são fruto da inspiração divina e por isso não têm autoridade e por isso não podem ser considerados para além daquilo que eles de fato são, ou seja, escritos humanos. Isso não quer dizer que os livros falem mentiras a respeito de Deus, não, muito pelo contrário, existem coisas muito legais que nos fazem enxergar como os judeus nesse período viviam. A questão do zelo, por exemplo, que os macabeus tinham em relação à sua pátria, à sua lei e à sua terra, mas nada além disso. Não é de autoridade divina. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre essa questão, eu tenho um capítulo específico, que é o capítulo de interlúdio do meu livro, E Deus Falou na Língua dos Homens. Você pode encontrar na descrição o link para você adquirir o livro que eu escrevi sobre a Bíblia e particularmente sobre os apócrifos. Outro ponto importante que nós podemos considerar, e você pode me perguntar, mas essa opinião a respeito dos apócrifos encontra algum tipo de amparo nas Escrituras? Encontra sim. Por exemplo, no texto de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 27 e o versículo 44, que diz o seguinte: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito contava em todas as Escrituras. Lucas comentando a respeito da conversa de Jesus e os discípulos a caminho de Emaús, falando que Jesus expôs todas as Escrituras e que essas Escrituras eram compostas por profetas. E mais para frente, o texto no versículo 44 vai dizer: A seguir, Jesus lhes disse: São essas palavras que eu vos falei estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essa divisão tripartite é uma divisão conhecida dentro da tradição judaica. Joséfo falou dessa tradição de dividir os livros do Antigo Testamento em 3 partes, e essa divisão é uma divisão um pouquinho diferente da divisão que eu acabei de mostrar para vocês nos slides anteriores. Os judeus costumam dividir o Antigo Testamento deles, a Bíblia deles, que para nós é o Antigo Testamento, em 3 partes: Torá, que é a lei de Moisés, Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. Veja só que Jesus se refere a essa divisão: lei de Moisés, profetas. Mas Jesus não fala dos escritos, mas Jesus fala dos salmos, que na figura de linguagem aí metonímica é a parte pelo todo. Então Jesus faz menção de todo esse conjunto ao referir-se às 3 divisões aqui dentro da tradição judaica. E dentro da tradição judaica, os livros apócrifos não entram nessa divisão. Então é mais um elemento que nós podemos encontrar de eco no texto para nos certificar de que as escrituras sagradas, elas são de inspiração divina e que os apócrifos que foram escritos depois do tempo da revelação do Antigo Testamento não entram dentro desse cânon, uma vez que são escritos humanos. Gente, agora por fim, vamos fazer uma grande organização das ideias a partir do 4º parágrafo aqui da confissão. A autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, seu autor, que é a própria verdade. Ela tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Novamente, nós chegamos ao conceito de palavra de Deus aqui. E fazendo uma escalada ao contrário nesse texto, nós podemos ter a evidência de que, por ser a palavra de Deus,
a Bíblia é a própria verdade e que, por ser a palavra de Deus depende apenas de Deus e do seu testemunho para se estabelecer como autoridade. Por que essa discussão ela é importante? Porque lembre-se que toda reforma ela é pensada, ela é vivenciada dentro do seu conflito natural com o catolicismo romano. E no catolicismo romano, nós temos duas fontes de autoridade. Nós temos a autoridade escrita e a autoridade oral. A autoridade escrita são as escrituras sagradas, a autoridade oral é a tradição bimilenar hoje dessa Igreja Católica. Então, ambas as autoridades, elas têm um peso igual na balança. O que a Reforma sempre afirmou, por meio até dos motos que nós conhecemos hoje, sola Scriptura, é que a autoridade das Escrituras, ela é mais pesada do que a autoridade oral da tradição dentro da balança. Você vê que eu desenho bem, né? Dentro da balança daquilo que realmente nós entendemos como autoridade. Então, a autoridade maior está na palavra escrita, razão pela qual deve ser crida e obedecida. Por quê? Porque ela é a nossa regra de fé e de prática. A Bíblia, ela não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja. Um dos argumentos que os católicos gostam de falar é que a Bíblia, particularmente o Novo Testamento, nasceu por causa da igreja. E que a igreja, por causa disso, é a fiel intérprete. E que aquilo que a igreja interpreta, ela se basta. A igreja dá o testemunho necessário para acreditar a Sagrada Escritura. Tendo a perspectiva protestante, particularmente reformada e presbiteriana, não. É Deus. É a própria palavra de Deus que certifica que as Escrituras têm o quê? Autoridade. Então, enquanto nós estamos vivendo nesse mundo, a autoridade maior que regula a nossa crença e a nossa obediência é a palavra de Deus. A igreja tem autoridade? Tem autoridade, mas tem uma autoridade que é dependente da autoridade da palavra de Deus. A liderança tem autoridade? Tem autoridade, mas sempre cativa às escrituras sagradas. Tudo depende da autoridade das escrituras e todo o nosso sistema de interpretação, a nossa hermenêutica bíblica, reside no fato da autoridade da Bíblia ser estabelecida. Por quê? Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, foi inspirada por Deus. E Deus é o fator importante aqui. Porque algo que Deus revelou como o caminho traçado para que nós pudéssemos o conhecer e entender o que ele faz em nós e por meio de nós, isso que dá alicerce à nossa vida. Isso que é o padrão da nossa autoridade. A igreja pode afirmar verdades a respeito das escrituras somente se a igreja tiver baseada na sua autoridade, na autoridade das escrituras e confessar algo que é da palavra de Deus refletindo a própria verdade. Então veja, a palavra de Deus ela é muito importante. E isso, meus queridos, nos leva a práticas importantes da nossa vida. O quanto nós temos lido a palavra de Deus? O quanto nós temos buscado entender que essa palavra, por ter a devida autoridade, precisa ser conhecida por nós, porque é por meio dessas escrituras que Deus se comunica conosco.
a nossa vida devocional, mas não somente no aspecto de crer, mas também no aspecto de obedecer. Talvez nós sabemos muito, mas nós não colocamos em prática o tanto quanto nós sabemos. Isso é uma prática piedosa, disfuncional. Isso é uma espiritualidade falha. É como se fosse o Saci Pererê pulando apenas com uma perna só. Qualquer coisa vai derrubar essa pessoa. O convite, diante da excelência da palavra de Deus, diante da excelência daquilo que Deus revelou por meio da sua palavra, daquilo que Deus se auto-revelou por meio do seu Filho, Jesus, que nos é apresentado pelas Escrituras Sagradas e que é o clímax de toda a revelação, o que nós temos feito com tudo isso? Uma última coisa que vale dizer é que nós, a despeito das acusações, nós não somos bibliólatras. Nós não adoramos a Bíblia. Nós consideramos a Bíblia como um elemento de autoridade, e a Bíblia não é o fim em si mesmo. A Bíblia, ela nos apresenta todo o caminho para que nós possamos chegar a quem realmente importa. Esse que é o Verbo encarnado, esse que é a maior e mais plena revelação de Deus. A Bíblia, se fosse um elemento da nossa adoração, seria simplesmente suficiente nós memorizássemos como mantra todas as suas palavras. Mas não. A Bíblia, ela é o nosso meio principal, por isso que é a autoridade, para que nós possamos chegar a Jesus e ter com Jesus um relacionamento vivo, refletindo aquilo que Deus sempre quis da humanidade. E o que Deus sempre quis da humanidade, Ele deixou escrito na sua palavra, na palavra de Deus, na Escritura.